Renan, intercalando aqui essa rodada de propostas com um pouco de pincelada sobre a própria corrida eleitoral. A gente viu o Guilherme Boulos, inclusive, na TV, falando que o Lula precisa pensar nesse negócio de participar de debate, porque tem um menino do MBL que vai querer fazer corte para a rede social, tem blogueiro ligado ao lulismo, vamos dizer assim, porque não é só o PT, você tem os partidos satélites também, defendendo abertamente que o Lula não participe dos debates eleitorais, pelo menos não no primeiro turno, e sinais da campanha do Flávio Bolsonaro para a imprensa de que o Flávio só deveria ir se o Lula realmente fosse. O que o senhor acha disso? E não é uma oportunidade para que as propostas sejam debatidas e contestadas? É bem humilhante eles fazerem isso. A campanha do Lula ter falado isso, né, um sincericídio do Boulos, eu já sabia que eles estavam preocupados. A gente tem interlocutores, através do Kim Kataguiri, com gente de esquerda e direita no Congresso, e havia essa preocupação. Alguns já falavam que era um Pablo Marçal. Acho que o Boulos foi na linha, porque o Boulos teve que confrontar. Eu não sou um Pablo Marçal, eu vou lá para discutir proposta, mas acho que o contraste da proposta vai assustar. E do outro lado, você tem um Flávio Bolsonaro que não me quer nos debates. O Flávio Bolsonaro já se manifestou com algumas emissoras, a equipe dele, já não tem como tirar esse Renan, só coloca os que é obrigatória a presença. Porque eu sou de um partido novo, não é obrigatória a minha presença. Minha presença que é facultada à vontade da emissora. A que o senhor atribui isso? Ao fato de eu confrontar ele e os demais não, e eu realmente dar as boas porradas que ele vai precisar levar. O Flávio Bolsonaro vai precisar ser questionado sobre No todos os sentido campos de físico corrupção. ou metafórico? Não, apenas metafórico. Porque ele leva Sem cadeirada. sem cadeirada. Levantou um bom ponto, porque houve cadeiradas na última, mas o Flávio, outro dia eu falei que, olha, o Flávio Bolsonaro precisa ser destruído. Eles, ele quer me destruir. Meu Deus, ele quer me matar. Eles levam isso pro campo literal. É bem perigoso. E eu fico também curioso, porque eles fizeram agora uma campanha nos últimos dias falando, olha, o Renan não tem diploma, ele é um analfabeto. Então eu me assusto porque ele tá com medo de debater com um cara plenamente incapaz, um analfabeto como eu. Eu, que sou um analfabeto, tenho mais propostas do que ele. Então, poxa, Flávio, vá lá. Eu já fiz, inclusive, eu repito, convido para fazer aqui na Matias TV esse debate. Flávio Bolsonaro, vamos debater. Só proposta. Você pode me ofender, eu não posso te ofender. Eu não vou falar de nenhum escândalo de corrupção seu. Você tem 10 minutos para apresentar suas propostas. Eu tenho 5 minutos para apresentar as minhas. Réplica e tréplica, você sempre com mais tempo. Eu te dou esse handicap. Pronto, não vou falar de rachadinha, não vou falar de nada. Você pode me ofender, fala o que você quiser, tá tranquilo, a gente avisa que é essa fórmula e você participa, que eu quero saber o que ele defende, para além de copiar as minhas propostas de segurança e copiar as do Lula de populismo. Então ele copia, vou dar coisas pros outros, que é o do Lula, e para mim vai fazer o prender o neutralizou. Não, quero saber a proposta do Flávio sobre SUS, quero saber por que o Flávio, que agora virou brabo contra o crime organizado, nunca passou projeto de lei contra o crime quando foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Por que essa não era uma pauta importante para ele? Por que ele gostava de ajudar na área de segurança apenas assassino de aluguel de bicheiro, que era o Adriano da Nóbrega? Por que ele, quando foi senador, também não fez absolutamente nada nesses temas? Aí ele vai ter que explicar isso. Não adianta agora aparecer com uma proposta, aparecer com aquela Daniela que ele fica levando a tiracolo, mas não saber explicar nada. Explique. Tá aqui feito o convite, faço aqui, vai ser um prazer contar com a presença dele. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Renan, aproveitando aí, quando o Partido Missão apresentou o plano de governo para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vi as manchetes da imprensa e, obviamente, as manchetes contêm várias sínteses sobre propostas que são mais esmiuçadas no plano de governo. E uma dessas sínteses, além de desfavelização, que a gente pode falar depois, é fim do Bolsa Família. E durante muito tempo e durante muitas corridas eleitorais, a esquerda em torno do Lula sempre acusou os adversários de querer acabar com o Bolsa Família. Olha, se eles forem eleitos, eles vão acabar com o Bolsa Família. O Jair Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, criticava, dizia que era um instrumento usado para comprar o voto do idiota. Quando chegou no governo, acabou transformando ali o programa em Auxílio Brasil, mudando de nome, e no final aumentando o valor do benefício. Se não me engano, foi de 400 para 600 reais no último ano do governo, o ano eleitoral. E o que é essa proposta sua, do Renan Santos, do Partido Missão, para mudar o modelo do Bolsa Família? Ela pode ser sintetizada assim, que seria o fim do Bolsa Família? Aí houve um pouco de preguiça de alguns veículos de imprensa, que estão loucos para me pintar como autoritário, como alguém que não gosta do povo, essas coisas. A gente vai alterar o Bolsa Família porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você vai para o Nordeste e 40% dos domicílios estão no Bolsa Família, é que já não é mais remédio, virou veneno.
quando a carreira de uma pessoa de uma cidade pequena no interior do Nordeste ou interior da região Norte passa necessariamente em ir no CRAS obter um Bolsa Família, significa que aquele modelo econômico fracassou. E em vez dos governadores estaduais, dos prefeitos, do governo federal focarem de maneira desesperada em aumentar a atividade econômica, como, por exemplo, não sabotando o agro, eles fazem o contrário. Eles sabotam o agro, eles sabotam a atividade econômica, vivem da distribuição de emenda, da compra de voto puro e simples e do oferecimento do Bolsa Família. Isto vai acabar. Um homem ou uma mulher em idade economicamente ativa, sem filhos, não pode ter o Bolsa Família. Até tá no nome, é Bolsa Família. Bolsa Família. Agora, uma mãe que tem 2, 3, 4 filhos numa cidade que não tem atividade econômica, ela precisa do Bolsa Família. Na verdade, eu prefiro até tirar de quem vai ter que trabalhar e colocar um pouco a mais para essa mãe do que o contrário, como está sendo feito. Só um detalhe, homem e mulheres solteiros, você Agora diz? o governo, o casal já constituiria uma família? O governo agora está permitindo que solteiros obtenham. Foi recente. Solteiro sem filho, Exato. aí você pretende tirar. Não pode ter, assim, isso é uma loucura. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro, em municípios em que não há atividade econômica, nós vamos trazer frentes de trabalho. Como o Roosevelt fez em 29. O Roosevelt, houve a crise e eles falaram, vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. A infraestrutura, nesses ambientes rurais em que há uma maior incidência de Bolsa Família, ela é inexistente. Eu fui para uma das cidades mais pobres do Brasil, Marajá do Sena. O pequeno agricultor que faz a agricultura familiar de milho dele, ele não consegue botar numa saveiro o milho dele e levar ela para a cidade, que seja para mandar para um repassador, porque simplesmente não tem a via de acesso. Vamos fazer um programa de micro-reformas de infraestrutura, contando com essas pessoas, pagando um valor um pouco maior do que o Bolsa Família e inserindo essas pessoas nessas obras. Para isso tem que fazer reforma fiscal, para ver espaço fiscal para o governo investir junto com os municípios, e à disposição do cidadão, ao chegar no CRAS, em vez de encontrar automaticamente o Bolsa Família, encontrar o formulário. Olha, vem participar dessa frente de trabalho, trabalha 4 vezes por semana, vai receber por hora um valor melhor, e aí a gente começa a reinserir essas pessoas. E onde há aumento de atividade econômica, aí o Bolsa Família tem que ser substituído. Até porque alguém paga essa conta. Tem um entregador agora, um motoboy, um cara do iFood, trabalhando em dobro para sustentar ele, o Estado brasileiro e outras pessoas que não estão trabalhando. Eu trabalho por essa pessoa também. Eu tenho que olhar pro cara que tá pagando esse imposto, que não aguenta mais trabalhar. Paga um celular caríssimo para poder trabalhar, a moto tá insuportável para ele pagar. Hoje ele tem que parcelar a pizza no iFood. As pessoas estão ficando pobres. Então, eu tenho que ter um lado no início. No lado, agora, é a galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador brasileiro. Eu vou salvar o trabalhador que tá pagando a conta, vou desafogar ele e vou criar meios pra pessoa que tá no Bolsa Família poder sair. Do jeito que tá, parece que a gente comemorou, aumentou o número de pessoas no Bolsa Família. Isso virou loucura. Só um pontinho aí a respeito disso, porque muitas vezes a gente vê críticas no campo da direita a ascendência que o PT tem sobre uma boa parte da população do Nordeste e uma boa parte que é beneficiária do Bolsa Família. O senhor tem viajado bastante pelo Brasil. O senhor chegou a falar disso lá no Nordeste? Quer dizer, existe adesão em determinados segmentos da população a uma ideia como essa? Ou o senhor entende que a população lá seria mais refratária a esse tipo de proposta? Felipe, eu sou muito honesto. Lá e aqui. Vai ter uma parte da população que, olha, papai Lula, eu recebo um Bolsa Família e eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Existe uma parte da população e, honestamente, eu não tenho muito a tentar convencer essa pessoa. Essa pessoa só acredita num modo de vida que foi ofertado para ela no começo dos anos 2000, ali, quando surge o Bolsa Família, e não tem muito papo. Agora, as pessoas mais novas têm isso aqui na mão, o celular. E o celular mostra outros Brasis. Então essa pessoa vai lá, tá no Instagram, tá no TikTok, ela vê um vídeo de algo que tá acontecendo em Santa Catarina, algo que tá acontecendo em Goiás, algo que tá acontecendo no Mato Grosso. Descobre que o primo foi morar no Mato Grosso e arrumou um emprego e tá ganhando bem. Essas pessoas estão migrando. Então a primeira resposta que essas pessoas estão dando lá no Nordeste é migrar. Tanto que o Nordeste continua empurrando a população jovem para fora. O único estado que não tá com fluxo negativo populacional é a Paraíba, o resto está todo expulsando a própria população. Então esse jovem já está tomando uma decisão. Ele não quer ver do Bolsa Família, ele quer trabalhar em outro lugar. Agora, quem fica na cidade? Às vezes tem que cuidar de uma mãe, às vezes vive num núcleo familiar, perdido num rincão. A essa pessoa tem que ser dada a oportunidade de ela não ficar no Bolsa Família. A gente tem que começar a salvar, especialmente as gerações mais novas. E isso explica muito o porquê quando eu rodei o Nordeste, adquirido uma boa intenção de voto, sendo uma pessoa mais à direita, nesses locais, porque eu falei com mais jovens. O mais jovem no Nordeste, ele quer emprego, quer comprar coisas e não quer ser roubado. São as 3 coisas que ele quer. É muito simples. É diferente, às vezes, da mãe ou do pai mais velho, que essas pessoas já meio que aceitaram de maneira passiva o assistencialismo como o único recurso para sobreviver. Diogo da Luz. Olha, tudo muito bom, faz tudo muito sentido, mas precisa chegar no segundo turno e depois vencer o segundo turno, senão não dá para fazer nada disso, né? E a gente vê que sua campanha entre os jovens e no meio digital vai indo muito bem. O outro que vem se destacando de alguma forma é o Caiado,
do lado analógico. Ele fala com os mais velhos. Muitos amigos meus não conhecem e estão perguntando quem é o Renan? Quem é o Renan? Agora, será que haveria possibilidade, de repente, Renan e Caiado se juntarem para abater primeiro o Flávio Bolsonaro, que seria o primeiro adversário? Não adianta querer resolver o Lula antes do Flávio Bolsonaro e depois ir combater o Lula com firmeza? Adoraria, o Caiado tá convidadíssimo a vir compor meu time. A última vez que eu trabalhei junto com o Caiado foi no impeachment da Dilma Rousseff e trabalhamos em conjunto, a gente liderou as ruas, ele se juntou a nós e vencemos. Então, quando trabalhamos juntos, vencemos o PT. O Caiado tá convidadíssimo a fazer parte do nosso time. Agora, o exército do Caiado, o exército de redes, o exército eleitoral, não tá com a mesma energia do que o nosso. Mesmo com muito mais recursos, mesmo tendo sido governador de Goiás, veja, ele partiu de uma base muito maior do que a minha. Eu ultrapassei ele já na maior parte das pesquisas. Então, meio que assim, alguém tá em ascensão e outro nem tanto. Então, eu acho legal, seria generoso da parte dele se juntar ao nosso time. Chico Graziano? Vou voltar ao assunto do Bolsa Família, porque a impressão que eu tenho, no mundo que eu mais conheço, que é o mundo caipira, que é o mundo do interior e ligado ao agro, é que o Bolsa Família ficou uma espécie assim de boca livre. Todo mundo está no Bolsa Família. Quer dizer, o programa que surgiu lá atrás, na época, com o Auxílio Educação, na época do Paulo Renato, do Ministério da Educação, que era para as famílias botar a criança na escola, quer dizer, tinha uma contrapartida para você proteger os pobres, né? E a dona Ruth Cardoso também tinha um programa lá da Comunidade Solidária, que era pegar os bolsões de pobreza do Brasil e para esses você garantir uma renda mínima. Até daquela ideia mesmo do Suplicy e tal. Não, você garante para esse. Agora, para todo mundo não dá. Então, parece-me aquilo que você estava dizendo, e o agro poderia ser novamente o interiorzão do Brasil, não a porta de saída, mas você favorecer essas pessoas terem o seu ganho próprio, terem a sua renda. Quer dizer, em vez de vender esmola, você vender aquilo que o Diogo gosta de falar, vender prosperidade para as pessoas. Você sente que um discurso desse, em defesa da prosperidade, que é muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, que dizem, aliás, que lá vai bem por causa da formação religiosa, histórica, e a nossa aqui na relação, na história portuguesa, católica, que tipo, você fica rico, você é condenado pela sociedade, né? A geração de riqueza pelas pessoas, você acha que isso é um discurso que pega para esse pessoal mais jovem? Pro mais jovem, com certeza. Há uma ambição, e isto aqui gerou isso. Tem uma história, não quero me estender em história, mas é legal trazer. Boa parte do fim da legitimidade do regime da União Soviética se deu na Olimpíada de Moscou de 80, quando os soviéticos viram o mundo ir lá para Moscou para assistir às Olimpíadas, e aí viram as câmeras fotográficas, as roupas, toda a tecnologia que o outro mundo tinha, e falaram, meu Deus, eu vivo nas trevas aqui. E aquilo assustou a população e aquilo ajudou a terminar de correr o regime. O celular tá fazendo com que as pessoas que vivem nesses rincões com Bolsa Família falem, a vida não precisa ser assim. Tem gente vivendo muito melhor em outros lugares. E isso ajudou, olha o exemplo que deu, a motivar uma migração diferente. Antigamente a migração era São Paulo, Rio. Hoje a migração, assim, gente do Pará vai pro Paraná, gente do Maranhão vai pro Mato Grosso, gente da Bahia tá indo para Goiás. Hoje a migração é difusa, porque as pessoas estão vendo muita coisa diferente acontecer em outros lugares. E as pessoas querem essa prosperidade. É nítido, as pessoas querem consumir, as pessoas veem modos de vida que elas falam, pô, isso aqui é o que eu queria consumir tal coisa, eu queria comer tal carne, eu queria vestir tal roupa. Isso está acontecendo. O problema é que quando você está num lugar que não tem atividade econômica, e eu tô falando desses rincões do Nordeste, na região Norte, é desesperador. E aí a pessoa tem 3 caminhos. Desistir, muitas desistem e ficam simplesmente no assistencialismo. 2, migrar. E 3, crime. E a gente tem que oferecer o caminho justamente da prosperidade lá. E tem muito caminho. Conversei com a Confederação da Agricultura e falou, olha, o setor que mais emprega no agro é o cinturão verde, hortifruti. O Nordeste tem pouquíssimo hortifruti. Vamos levar muito cinturão verde para lá. Vamos fazer um programa junto? Bora, vamos fazer um programa. Vamos levar o agro organizado, mecanizado para outro setor? Vamos começar a gerar e vamos invadir essas cidades pequenas com atividade produtiva. Isso, mais frente de trabalho, resolve muita coisa. Só que isso não para ali. A política de desfavelização que a gente precisa fazer nas grandes cidades vai fazer com cidades como São Paulo e Rio. Lembrando, São Paulo é a cidade que mais tem Bolsa Família. Não proporcionalmente, mas em número absoluto, que é a maior cidade do Brasil. São Paulo tem que ter uma política nas periferias para
logisticamente levar emprego para essas regiões, criar zonas econômicas especiais, está no nosso plano de governo, dentro de regiões mais periféricas, porque a pessoa se desloca menos e leva esse emprego para lá e tira essa pessoa também, vamos dizer, desse misto de assistencialismo com o emprego, o bico que a pessoa precisa fazer, né? Que hoje é isso. Hoje o agro, uma das coisas que mais reclamam em todo o Brasil não consigo ninguém para trabalhar CLT, e todo mundo sabe que o Ministério Público do Trabalho tá louco para ferrar o agricultor, porque a pessoa que tá no Bolsa Família chega e fala, não quero registrado, vamos fazer um por fora. E aí é uma baita insegurança jurídica para o agricultor, que pode tomar uma fiscalização e se ferrar, e enquanto outra pessoa fala, né, eu tô no Bolsa Família, não quero perder. Eu trabalho, faço um bico aqui e ali, me dá uma graninha por fora e eu recebo um Bolsa Família. Este modelo é inviável. Tá inviável no campo e tá inviável na cidade. Renan, estava vendo aqui no celular e a produção me informando, tem 10 mil pessoas assistindo ao vivo aqui o programa Checkmate com a sua participação, querendo se informar, querendo saber das propostas, querendo conhecer o candidato e conhecendo também aqui o nosso programa, lembrando que é de segunda a sexta-feira, das 3 às 4h30 da tarde, com esse trio aqui e convidados. Acompanhem a Matias TV. Renan, outra proposta sua que gera múltiplas interpretações, principalmente quando fica sintetizada numa palavra, como eu disse, é a desfavelização. Numa interpretação, vamos dizer assim, positiva, acho que as pessoas imaginam aquilo que o Trump disse que ia fazer com Gaza, né? Se tornar uma rede de hotéis luxuosos, com praias maravilhosas, etc. E, na pior interpretação possível, chegar talvez tratores e caminhões para arrancar os pobres das favelas onde eles moram, etc. Então, assim, vamos tratar aqui nas minúcias que proposta é essa. É para reduzir a pobreza, trazer infraestrutura, é para mudar as pessoas de localidade, o que é de fato? Um estado como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, de longe o maior problema social é habitação. Problema social. Porque, falando agora como se fosse um esquerdista intelectual, a favela é um elemento transversal. Porque ela cruza vários problemas sociais que a gente passa. Então, gravidez na adolescência, mais presente na favela. Menor desempenho educacional na escola, favela. Presença do crime organizado, favela. Ausência de saneamento básico, favela. Precarização do trabalho, favela. A favela é um problema habitacional, urbanístico e social. Então, óbvio que a nossa interpretação do problema tem que ser uma interpretação humana. Eu estou falando de um problema social. E é um problema que mexe, inclusive, na paisagem urbana e mexe também, inclusive, na autoestima dos cidadãos de uma cidade. Isso é uma coisa meio óbvia. Você tá andando numa cidade e vê aquele problema, aquela chaga social, você sabe que aquilo é ruim. Então, reconhecer aquilo como um problema é o começo de tudo. A gente viveu nos últimos anos uma aceitação forçada por parte da imprensa mainstream de que a favela é algo bom e é parte da nossa identidade. Imagina, eu trato um problema social como parte da minha identidade. Isso não tem nenhum sentido. Que bacana, olha só essa ausência de esgoto aqui, isso é muito Brasil. Não. Então, o programa de desfavelização que a gente precisa ter é, 1, reconhecer o problema, 2, eliminar o crime organizado das favelas, porque o crime organizado está presente em praticamente todas as favelas do Brasil. Dá pra dizer que, assim, via de regra, onde há favela, há crime organizado presente. 3, entender que a atividade econômica precisa ser gerada. 4, e propriedade privada com título de propriedade. Já pararam para pensar a quantidade de PIB que está informal na sociedade brasileira porque a gente não reconhece a propriedade daquele terreno ou daquela casa, daquele casebre ou de um eventual apartamento por parte do Estado? Algo que poderia ser bancarizável, você poderia a pessoa investir, por exemplo, numa lojinha e ela bota uma hipoteca num espaço que ela tem, a quantidade de capital que simplesmente não existe. Então, a gente vai gerar um retorno em termos de PIB gigantesco a fazer isso. Mas, para isso, o Estado tem que depender de uma reforma fiscal enorme para poder gastar 90 bilhões por ano ao longo dos próximos anos para você fazer esse Programa Nacional de Desfavelização que vai reocupar o mapa urbano brasileiro e sem expulsar as pessoas das suas regiões. A questão toda é, ao te dar o título de propriedade e ao entender como funciona, vamos dizer, a dinâmica daquele bairro, ao entender quem vai precisar ser realocado porque é uma encosta e vai cair a favela, ou quem a gente vai precisar apenas reformar a casa dela e dar o título de propriedade, a gente vai construir bairros reais, vai trazer iniciativa privada, e o programa que a gente vai utilizar é com um leilão reverso. Vamos trazer iniciativa privada para fazer a infraestrutura urbana e fazer a exploração comercial daqueles espaços em conjunto, naquele processo de urbanização, é tratar aquelas pessoas como cidadãos. Hoje, o favelado, vamos pegar esse termo, ele é um semi-cidadão. Ele é titular de alguns deveres, mas ele não tem praticamente direito nenhum. Isso quando não está na mão do crime. Desfavelizar significa integrar ele, não só à economia formal, mas integrar ele ao Estado brasileiro, a tornar ele cidadão. E eu acho que esse deveria ser o objetivo de qualquer presidente da República. O Brasil entender que favela é parte da própria personalidade é um Brasil que morreu por dentro. Ele só desistiu. Larga a mão aí, é favela e tamo junto, bota um Oruan aí.
Isso não pode ser aceito. Eu acho que essa é uma grande revolução simbólica para a gente tocar no coração do nosso país. E só lembrando, né, o Lacerda já dizia que havia a grande guerra que os cariocas iam passar, que era a guerra do Rio de Janeiro contra a favelização do Rio de Janeiro. Hoje, essa guerra precisa ser nacionalizada. A gente tem que pegar o que o Lacerda falou naquela época e falar, esse problema agora é nacional e nós precisamos vencer dessa vez. Só um detalhe, o senhor falou reforma fiscal para combater a pobreza, que acho que está dentro desse bolo aí da desfavelização. Eu vejo que o senhor fala em vários vídeos e quando vai, inclusive, nas cidades, que o Lula fornece com uma mão e tira com a outra, porque ele dá vale gás, etc., alguns benefícios assim mais imediatistas, no entanto, com uma política econômica irresponsável do ponto de vista fiscal, com excesso de gastos que ele trata como estímulos, como incentivos, etc. Isso acaba gerando mais inflação e aí você eleva os juros no Banco Central para tentar remediar esse problema e aumenta os preços, enfim, as pessoas elas acabam perdendo dinheiro no final das contas. É mais ou menos. Qual é a crítica, na verdade? Eu queria que o senhor explicasse melhor que o senhor faz ao campo da esquerda nessa área. É basicamente isto. Você explicou melhor do que eu costumo explicar. Quando o governo fica dando coisas supostamente de graça, por exemplo, o botijão de gás ou a energia elétrica de graça, que também não é de graça, eles incidem sobre a conta ou sobre o fornecimento daquele serviço. Em geral, isso recai sobre a classe média. Isso acaba gerando pressão inflacionária. Ao gerar pressão inflacionária, os preços em geral vão aumentar. Ao ter um aumento de preço, o que você deu de graça para a pessoa, olha, agora eu tenho um gás mais barato, o Lula me deu um gás. Tudo bem, mas o preço do arroz ficou mais caro. Tudo bem, mas a carne ficou mais caro. O que você vai cozinhar ali com esse gás vai ficar mais caro. Então a pessoa imediatamente já percebe o aumento de preço. E ainda tem a questão dos juros. Porque ao ter uma política econômica, uma política fiscal responsável, naturalmente os juros sobem não só para conter a inflação, mas também pela queda de credibilidade do Estado. E ao ver a queda de credibilidade da capacidade pagadora do governo, aí as pessoas, né, os investidores, olha, vou ter que, né, eu adquiro seus títulos, mas tem que me pagar mais, que é a situação que a gente está agora. Situação que pode virar uma situação daqui a alguns meses de dominância fiscal, em que não há nada a se fazer, que é para onde o Estado brasileiro está caminhando. O cidadão brasileiro, mesmo com tanta coisa sendo dada pelo Lula, já percebeu que ele está cada vez mais pobre. Acho que isso é uma percepção geral. A classe média vê mais rápido, mas as pessoas mais humildes perceberam também. Então isso é um tema já dessa eleição. E eu acho que é importante que seja, porque o populismo uma hora passa a ser brecado. Porque a pessoa passa a perceber que me deu botijão, mas tá tudo mais caro. Então é bom, veja só que cruel eu tô falando aqui, é bom que as pessoas percebam logo isso, porque as pessoas têm que sair de um modelo em que, né, o governo gasta demais e ir para um modelo em que o governo gasta de menos e aí sobra mais dinheiro para elas. Joe. Bom, tudo isso faz muito sentido, etc., mas as pessoas têm que escutar a sua fala, né? E já tem o problema de que a sua penetração analógica não é muito grande, pelo menos até agora. Tempo de televisão, me parece que não vai ter, ou se tiver vai ser muito pequeno. A possibilidade de que os debates fiquem esvaziados, ou você vai conseguir inflar a campanha nos debates. Eu acho essa é uma provocação sua muito boa, porque aqui eu tô num ambiente com pessoas muito inteligentes e a live tá enorme, e uma live com 10 mil pessoas é maior do que a live do lançamento da candidatura do Flávio. O Flávio falou simples, dançou, e a gente teve mais audiência aqui falando de coisas complexas do que ele lá. O que mostra que tem muita gente no Brasil procurando solução séria. E a gente, com todo o respeito aos demais pré-candidatos, nós estamos trazendo propostas sérias. Eu estou discutindo coisas, inclusive, impopular aqui. Então, isso mostra que é um caminho. Esse caminho, quando for colocado no analógico, quando eu aparecer na TV para falar isso, vai acontecer igual no digital. Porque a verdade é a verdade em qualquer ambiente. E, modéstia à parte, também considero que eu falo melhor do que os demais. Há uma tentativa, e eu acho que esta é a grande questão, o Felipe também trouxe, de esvaziamento dos debates. Que é o Lula não ir, aí o Flávio ficar com a desculpa perfeita para não ir também, e aí fazer um debate de comadre entre eu, o Caiado e o Zema. E aí não teria a audiência que teria com os dois, e aí eles simplesmente vão fingir que não há eleição para o eleitor votar no embalo. Eu acho que isso vai ter um efeito contrário, grande. As pessoas agora vão dar atenção para a eleição. Agora, a atenção que estava sendo dada para a política até a Copa era mínima, passou a Copa, agora a atenção aumenta. E as pessoas vão querer ouvir as respostas dos demais candidatos, especialmente o Lula, que em condições normais de temperatura e pressão, não sendo Flávio, ele perde. Não sendo Flávio, o Lula vai perder a eleição. O Lula, toda a aposta dele é no Flávio. Então ele finge que está muito seguro, mas na verdade ele tem que contar com a ida do Flávio para o segundo turno. E o Flávio, ele quer ir para o segundo turno nem que seja para perder, porque aí ele mantém a liderança da direita. É só as pessoas entenderem essa farsa que as pessoas vão olhar para quem está em terceiro e vão elevar.
modéstia à parte, eu estou conseguindo fazer isso por enquanto digitalmente. Havendo um espacinho, não precisa de muito, no analógico a gente briga. Mas para não perder a provocação, o senhor é comadre do Romeu Zema, do Partido Novo? Não, muito... Eu não sabia. Não, infelizmente, inclusive no trio ali, eu acho que eles vão vir pra cima de mim, inclusive. Mas eu falo muito de comadre porque, né, vão ficar os três ali falando mal do Lula, falando mal do Flávio, vamos discutir. Mas assim, a forma como Os três falando mal do Flávio, o senhor acha? eu acho que o Zema, ele vai falar que o Flávio é um cara inadequado. Ele vai falar de maneira muito calma. Olha, o Flávio errou. Mas vai falar alguma coisinha. Eu vou ser bem mais vocal. O Caiado, acho que vai ensaiar alguma coisa um pouco mais intensa. Mas no fim do dia, eles não são dois bandidos como o Lula e como o Flávio. Então as pessoas estão esperando sangue e espetáculo nos debates, como foi agora na última eleição de 24. Não acredito que verão. Eu não sou uma pessoa que vou baixar o nível. Eu quero mostrar que eu tenho propostas melhores do que eles. Então quem está esperando sangue no debate não verá. As pessoas precisam ter o Lula e o Flávio ali presentes para que as coisas sejam discutidas. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.